Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Como podem ver, estou aqui no Porto com a Mia do canal Mia's Meris Academy, que me vai mostrar a cidade do Porto dos olhos de uma verdadeira tripeira e vamos ver algumas diferenças culturais entre Porto e Lisboa. Começamos o nosso passeio no coração da cidade do Porto, a Avenida dos Aliados. A construção desta avenida iniciou-se em 1916 e o seu nome é uma homenagem aos países aliados da Primeira Guerra Mundial, aos quais Portugal se juntou nesse mesmo ano, 1916. Os aliados são o ponto de encontro por excelência da cidade do Porto, sendo o local onde têm lugar os festejos mais importantes da cidade. Por exemplo, no Natal, na passagem de ano, no dia de São João, ou então... Aqui é onde as pessoas se encontram e onde a equipa do Futebol Clube do Porto vem quando ganhamos o campeonato, que é muitas vezes, não é? É assim. Vamos ter que discutir aqui uma coisa. Estamos aqui do microfone. A melhor equipa de Portugal é o Benfica. O edifício mais icónico desta avenida é sem dúvida a Câmara Municipal do Porto, em frente da qual está a estátua de um dos mais ilustres filhos da cidade do Porto e expoente máximo do romantismo português, Almeida Garrett. Temos aqui a estátua do Almeida Garrett, que era uma pessoa aqui ilustre do Porto, e ele dizia para pelo menos dizerem um dos T's do nome dele, porque há muita gente que tem a mania de dizer Garret, porque pensam que vem do francês, eu não sei se vem, mas ele próprio dizia, pelo menos digam um dos T's do meu nome, portanto é Almeida Garrett. Descendo os Aliados, passamos pela estação de comboios de São Bento, uma das mais bonitas do mundo, decorada com azulejos que representam várias cenas da história de Portugal. Um tema recorrente na cidade do Porto é certamente os belíssimos azulejos que decoram tanto o interior como o exterior de vários monumentos. Um desses monumentos é a Igreja de Santo Ildefonso, do século XVIII, dedicada ao Santo Ildefonso de Toledo. Perto da Igreja de Santo Ildefonso está localizado o famoso Teatro Rivoli, numa praça à qual as pessoas do Porto dão um nome engraçado. Mia, a Praça do Rivoli como é que se chama? Então, esta é a Praça de D. João I. Eu fico sempre na dúvida se é primeiro, se é segundo, mas é primeiro. É primeiro, okay. No entanto, os tripeiros portuenses chamam-lhe a Praça entre Cus. Porque está entre os cus dos cavalos. Um cavalo, dois cavalos. Aí está. Estamos aqui na Rua de Santa Catarina, que é a principal rua do comércio, não é, Mia? Sim, aqui é onde as pessoas do Porto e não só vêm para fazer compras de, sei lá, tudo o que precisarem. É uma rua de muito comércio. É uma rua de muito comércio e que esconde um segredo no cruzamento com a Rua Passos Manuel, no relógio das antigas Galerias Paládio. Aqui atrás de mim vamos ver uma coisa, é uma surpresa que vai sair ali daquele relógio ali atrás de nós. Estamos à espera, a qualquer momento. O que é que vamos ver? Pessoas ilustres do Porto que já cá não estão. Exatamente. Os 4 homens ilustres do Porto que saem do relógio a cada 3 horas são o já mencionado Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, um dos principais romancistas portugueses do século XIX, o São João, que é o santo mais celebrado do Porto, e finalmente o infante Dom Henrique, que para além de ter nascido no Porto, participa na lenda que explica a origem do termo tripeiros para apelidar as pessoas do Porto, lenda essa que eu explico no meu vídeo sobre o sotaque do Porto. A barriga começa a dar horas, pelo que está na hora de ir comer o prato mais famoso do Porto, a francesinha. Para isso vamos ao Café Santiago, onde servem uma das melhores francesinhas do Porto. Estamos aqui no Café Santiago, onde vamos finalmente comer 2 belas francesinhas e vamos acompanhar as francesinhas com 2 imperiais. Imperiais não, estás no Porto, tens de dizer finos, 2 finos. 2 finos, que são Super Bock
Superboc sabor autêntico. Porque? Porquê que são Superboc aqui? Porque a Superboc é aqui do norte, não há cá Sagres. A Superboc e a Sagres são as marcas que dominam o mercado da cerveja em Portugal, representando cerca de 90% do consumo de cerveja nacional. A Superboc foi lançada em 1927 em Matosinhos, perto do Porto, e a Sagres em 1940 em Vila Franca de Xira, perto de Lisboa. Como tal, a rivalidade das marcas reflete um pouco a rivalidade informal Lisboa-Porto, que normalmente se vive mais no futebol, sendo até o Benfica patrocinado pela Sagres e o Porto pela Superboc. Quanto à francesinha, esta nasceu em 1950 no Porto, no restaurante A Regaleira, por mão de Daniel David Silva, um dos cozinheiros do restaurante, que tinha sido imigrante em França. Ele inspirou-se numa das sanduíches mais típicas de França, o croque-monsieur, ao qual fez alguns ajustes, nomeadamente adicionar carne e enchidos, bem como aquele que é o ingrediente mais importante e que determina a qualidade de uma francesinha, o molho. Depois desta fantástica refeição, voltamos à Rua de Santa Catarina para comer a sobremesa no café mais emblemático do Porto, que abriu portas há 100 anos atrás, o Café Majestic. Nós agora vamos ali ao Café Majestic, que é um dos cafés mais conhecidos e antigos do Porto, e é muito bonito. Costumavam-se juntar aqui muitas personalidades conhecidas e ilustres do Porto, assim nos inícios do século XX. E agora juntamos-nos nós, não é? Estamos aqui no Café Majestic. Majestic, não é Majestic, é Majestic. E eu pedi um café com um bocadinho de leite, que eu chamar-lhe um café pingado, mas aqui no Porto é um pingo. Um pingo. É um pingo. Não confundir com o gelado pingu. Não, isso é outra coisa. Da Olá, o que é. É bom? É muito bom. É melhor do que o café pingado? Depois outra especialidade são aqui as rabanadas. Eu já comi um bocadinho. Já começaste a atacar. Especialidade do Café Majestic. Mas eu não resisti a pedir também um pastel de nata. Está aqui outro. Já é uma especialidade mais lisboeta. Muito bem, e vamos Mas atacar. Nós aqui chamamos nata só. Só uma natinha. Só Exatamente. nata, só pingo e só nata. Para além dos pingos e das natas, outra diferença entre o Porto e Lisboa é o nome dado ao clássico café português, normalmente conhecido no mundo como um expresso. Em Lisboa damos-lhe o nome informal de bica, cuja origem eu já expliquei num dos meus primeiros vídeos, e no Porto costumam chamar-lhe cimbalino, nome que deriva da máquina de café italiana Cimbali. No entanto, embora em Lisboa ainda seja perfeitamente normal usar o termo bica, no Porto o termo cimbalino foi-se perdendo e hoje em dia muito poucos o usam. Já de estômago cheio caminhámos até à zona do Piolho, tendo passado por mais igrejas revestidas de azulejos, a Capela das Almas e a Igreja do Carmo. Aqui temos duas igrejas e no meio tem uma casa escondida, que é uma casa estreitinha. Dizem que é uma das mais estreitas de Portugal, acho eu. E se calhar da Europa, quiçá do mundo. Do Piolho descemos até àquele que é talvez o monumento mais emblemático da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos. Infelizmente não tivemos a oportunidade de subir até ao topo, mas já o fiz no passado e recomendo vivamente a subida. A vista é simplesmente de cortar a respiração. Ao pé dos Clérigos, ou à beira, como dizem no Porto, temos a zona das Galerias de Paris, o coração da vida noturna do Porto. Então, aqui estamos nas Galerias, que é o espaço do Porto onde o pessoal sai à noite, que é ali, tudo ali costuma estar tudo cheio. Ruas, não é? Sim, Galerias de Paris. Galerias de Paris. Muito fixe. Muito fixe. E para aqui vamos? Para aqui estamos a ir em direção à Rua das Flores, Tipo cenas. tipo cenas. Tipo cenas meu. Meu, está tudo. A Rua das Flores é outra rua com muito comércio e atividade, onde nos deparamos com uma tuna. Uma Tuna Académica é um grupo musical composto por alunos universitários e que tem uma forte ligação às tradições académicas portuguesas. Normalmente, cada faculdade de cada universidade tem a sua tuna e os membros das tunas atuam vestindo o traje académico. Se quiserem saber mais sobre as tradições académicas portuguesas, vejam o vídeo que fiz sobre esse tema, o link está na descrição.
Coincidência das coincidências, a tuna que encontramos era a tuna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, precisamente a faculdade onde a Mia estudou. A paragem seguinte foi a Sé do Porto, um dos monumentos mais antigos de Portugal, construído entre os séculos XII e XIII. Daqui temos uma vista belíssima sobre a cidade do Porto e sobre o Rio Douro, que separa a cidade do Porto de Vila Nova de Gaia. Aqui, à direita do rio, é Porto, mas ali à esquerda já é Gaia, atenção. Já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ali já é margem sul do Olha, Porto. E o que é que também não é a mesma coisa, como as pessoas acham? Queres mesmo? Tens um segredo para revelar. Tem um segredo, atenção, o meu verdadeiro nome não é Mia, É como? é Mariana. Todo Mariana. este tempo andaste a mentir aos teus Não, seguidores. mentir não, mas É um diminutivo. é um diminutivo, sim, veio de Miana e depois ficou Mia e é mais fácil para toda a gente. Exatamente. Grande segredo revelado Grande aqui segredo. em primeira mão para o mão mundo, do Porto para o mundo. Depois desta revelação inédita que, nem de propósito, foi feita nas escadas das verdades, descemos até à Ribeira, uma das zonas mais emblemáticas do Porto, na margem do Rio Douro, onde está localizada a famosa Ponte Dom Luís I. Esta emblemática ponte foi construída na década de 1880 pelo engenheiro belga Théophile Seyrig, um antigo discípulo de Gustave Eiffel e que curiosamente ganhou o concurso para construir a ponte ao próprio Eiffel, que também participou. Atravessando a ponte, saímos oficialmente da cidade do Porto para entrar em Gaia, de onde temos uma vista fantástica do Porto, pontuada pelos típicos barcos rabelos. Então, estes barquinhos chamam-se barcos rabelos, não é rebelos, é rabelos, e eram os barcos que eram utilizados para trazer as pipas de vinho lá de cima do Alto Douro, aqui para o Porto, para as caves, que são aqui atrás de nós. É verdade, as caves do famoso vinho do Porto encontram-se todas do outro lado do rio, em Gaia, e muitas delas têm nomes ingleses. Não porque esteja na moda usar o inglês, mas porque foram inicialmente os britânicos que começaram a desenvolver e produzir o vinho do Porto no século XVII. E, portanto, muitas das principais caves pertencem a famílias inglesas e escocesas com mais de um século de tradição. Apanhámos o teleférico para subir até à Serra do Pilar, o meu mirador preferido no Porto, que na verdade não é no Porto, mas sim em Gaia, onde vimos um incrível pôr do sol. E chegámos ao fim do nosso tour pelo Porto. Estamos aqui na Serra do Pilar, onde se vê o melhor Sim. pôr do sol. Mia, obrigado pelo tour e De nada. pelos factos culturais sobre a cidade. Foi um prazer e volto sempre. Obrigado. Se estiverem a aprender português, vão dar uma olhadela ao canal da Mia, Mia's Maris Academy, e vejam o vídeo que fizemos juntos. O link está na descrição. Muito obrigado também aos meus patrons que me apoiam todos os meses, e se quiserem ver conteúdos exclusivos e bloopers desta nossa viagem pelo Porto, juntem-se ao Patreon também. O link está na descrição. Até para a semana. Tchau!